Semana passada nós começamos a falar sobre uma situação muito interessante. Interessante por quê? Porque resulta e dá para nós descobrirmos várias situações. Nós falamos sobre a oclusão, né? Começamos a falar, não é? Sobre a oclusão. Falamos sobre em Gênesis, vamos lá comigo? Capítulo 3. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então você observa aqui uma fuga e uma necessidade de esconder-se de Deus. Então nós começamos a semana passada a falarmos sobre uma enfermidade chamada oclusão. A necessidade que o ser humano tem de esconder-se. Primeiro esconderam-se as partes íntimas, não é? E depois esconderam-se de Deus. Então você vê aqui um fechamento, né? Tanto para o homem quanto para com Deus. Um para com o outro e para com Deus, tá? Então um para o outro, né? Para o outro e também para com Deus quando ouviram a voz do Senhor soar no jardim. Existe uma situação muito complexa nessa questão do fechamento. Por quê? Porque o fechamento, ele ocasiona o quê? Ausência de diálogo, ausência de abertura, ausência de veracidade, ausência de autenticidade, ausência de doação, de recebimento. E para com Deus, esse fechamento, a obra do Espírito Santo de Deus, tem que ser feita em nós, não é mesmo? E nós precisamos estar abertos para isso. Bom, deixa eu ver se falta alguma coisa sobre a semana passada. Falei também sobre a liberdade, que a verdadeira liberdade é a capacidade que nós temos de nos reconstruirmos, de estarmos junto com Deus para nos reconstruirmos. Então essa é a verdadeira liberdade. Quando eu sou livre? Quando eu contribuo para a minha construção, para a minha mudança, para o meu crescimento. Então isso é liberdade. Às vezes as pessoas acham que liberdade é você fazer o que quer. O contrário, isso é um cativeiro. Se você é obrigado a fazer o que você quer, isso é o cativeiro, né? Porque você é forçado a fazer o que você quer. Então as pessoas têm noção errônea sobre liberdade. Liberdade é você poder construir em você mesmo um caráter parecido com o de Cristo. Batalhar e lutar contra o que você quer, contra a sua vontade e trabalhar na construção da sua vida e construção dessa nova personalidade que é Cristo em nós. Bom, vamos começar a falar agora sobre situação das pessoas que estão em fechamento sobre os acontecimentos da vida. Quando você está nessa oclusão, nesse fechamento, o que você faz quando a vida te oferece tribulação? Você se torna um determinista. O que seria, nós vamos falar aqui, o que seriam os deterministas? São aqueles que fazem os acontecimentos da vida o seu condicionamento. Então, por eles se fecharem, olha que coisa tão interessante, né? Eu acho tudo isso de muito interessante. Por eles se fecharem para Deus e para o próximo, então as feridas vão infeccionando, as mazelas, o pecado, tudo aquilo que é original vai se fechando. Para o outro, as pessoas não vão falando na linguagem emocional que é necessária, não vão conversando sobre necessidades individuais, não vai se conversando. Esse fechamento aqui, ó, ele ocasiona o quê? Ele ocasiona uma necessidade de aprendizado, de informação. E onde é que vai se pegar essa necessidade? Na vida. Então vai se tornando condicionada. Aí a pessoa, ela não tem por onde sair. Tudo que acontecer com ela vai condicioná-la de alguma forma. Tudo que ela vivenciar vai condicioná-la, porque é a forma de aprendizado, o fechamento. Eu só estou recapitulando, tá?
Então eu estou iniciando aqui para nós migrarmos para a aula de hoje, que é imagem idealizada versus uma visão, uma ótica funcional. Então nós vamos falar o quê? Que uma pessoa que ela está no fechamento, tanto para Deus quanto para o próximo, onde se não fala língua emocional, onde não se abre, onde não se conversa sobre a alma, né? Quando você vê Davi, imagina hoje, na nossa atualidade, na nossa situação contemporânea, um homem como Davi. Imagina. Um homem que dizia assim: eu faço nadar a minha cama nas lágrimas. Um homem quebrantado, um homem, imagina, como é que você enxergaria um homem como ele hoje? Um poeta, né? Então, Davi só conseguiu passar. Às vezes as pessoas não conseguem entender como é que uma pessoa passou tantos anos perseguido no deserto, uma perseguição tão ferrenha, uma situação tão difícil, por causa do quebrantamento. Conforme você vai vivendo as coisas da vida, se você não colocá-las diante de Deus, se você não tiver uma abertura, um quebrantamento para se colocar diante do Senhor, para falar linguagens, para se abrir, e você não ter um relacionamento íntimo com as pessoas que te cercam, você não vai dando conta. Esse fechamento vai fazendo com que os acontecimentos da vida vai te tornando deterministas. É impossível não acontecer isso. Então, pelo ser humano não estar aberto para com Deus, às vezes você olha para uma pessoa, né, você fala, meu Deus, né, como é que pode, né, viver desse jeito aí? Por quê? Porque são pessoas fechadas, são pessoas que não falam de suas verdadeiras mazelas, são pessoas que não falam, toda a conversa dela é superficial. Ela não fala sobre situações rudimentares da vida, ela não conversa sobre... Você já percebeu a qualidade dos diálogos das pessoas hoje? Já percebeu? Os diálogos das pessoas hoje são inteiramente superficiais e socialistas. Apenas isso. Né? E vai piorar, por quê? Por causa dessa tecnologia, não é verdade? Então vai piorar, o contato humano vai piorar. E aí vai o quê? Vai se tornar uma situação de oclusão muito pior ainda. Então o ser humano vai ficar cada vez mais doente por causa do fechamento. Então esse fechamento aqui, ó, ele ocasiona o quê? Enfermidades. A pessoa fecha para si, fecha para com Deus. O que vai acontecer com ela quando a vida lhe oferecer problemas? Deterministas, ou seja, ela vai concluir o que está vivendo, o que aprendeu. Então ela vai ser condicionada. Aí o que acontece com aquele que se abriu para Deus, se abriu para amar o próximo, se abriu para o relacionamento? Ele vai se tornar um libertador. O que é um libertador? Um libertador é aquele que entende que a palavra de Deus que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a vida lhe oferece situações difíceis, o Espírito Santo usa esta situação, essa aflição, este problema para libertá-lo ainda mais. Olha que coisa interessante. Aquele que está aberto para com Deus e aberto para amar o próximo, para falar com o próximo, para relacionar-se adequadamente com o próximo, quando a vida lhe oferece uma situação difícil, lembra aí qualquer personagem da Bíblia que foi determinista. Saul. Tudo que acontecia com ele, ele vivia, ele era condicionado ao que acontecia. Por quê? Oclusão. Davi. As coisas que aconteciam com Davi tinham poder de influenciá-lo? Tinham poder de condicioná-lo? Não. Por quê? Porque ele era um libertador. Ele permitia falar-se sobre o assunto. Ele permitia se conversar. Ele falava. Ele se abria. Para você ver naquela época, o relacionamento dele com Abigail. Quando ele olha para Abigail e diz assim: bendito és tu. Deus te enviou para que você pudesse me despertar, para que eu não cometesse tal pecado. Então você vê que é uma pessoa que ela não tem problema em reconhecer o erro, ela não tem problema em falar, ela não tem problema em conversar, ela não tem problema em se abrir, em falar das verdades, né? A importância de conversar, de falar das coisas que são... que é a verdade. Então, e você olha e observa na Escritura essa situação. Então, quando nós percebemos esse fechamento aqui, se dá o quê? Os acontecimentos da vida vai condicionando. Então, a pessoa vai se tornando determinista, ou seja, o que ela vive
ela vai determinar na vida dela. Então ela vai se fechando cada vez mais. Se ela recebe amargura, ela vai ser amargurada. Se ela recebe ofensa, ela vai ser ofendida. O que ela recebe, ela vai praticar aquilo ali. O contrário do libertador. O libertador, ele deixa as coisas passar por ele, né? Ele não permanece naquilo, ele não se permite ficar estagnado numa situação. Tudo que acontece com ele é produtivo. Tudo que acontece com ele se torna uma forma de poder fazer com que ele molde-se, com que ele se transforme a si mesmo diante daquela situação. Guarde as perguntas, no final nós vamos dar a oportunidade para as perguntas. Bom, uma coisa muito interessante, como a raia de um estudo aí para você, diga assim para o seu irmão, estude a vida. Você já estudou a sua vida? Por exemplo, nós estamos chegando no fim do ano aí, né? Muito gostoso você fazer uma análise e um resumo da sua vida, né? Seus erros, seus acertos, não é verdade? O que você fez, deixou de fazer, o que você não deveria ter feito, as decisões. Como assim, pastora, de estudar a vida? Você percebeu que aquilo que é de mais importante que Deus nos deu, vamos falar em âmbito assim humano, é a vida? E nós não estudamos a vida. Nós não investimos tempo em estudar a vida. A gente vai vivendo. Não existe planejamento, não existe estruturação. Por exemplo, o ano que vem você quer ser forte. O ano que vem você quer ter mais graça. O ano que vem você quer ter mais favor de Deus. Mas o que você tem feito para que o ano que vem você consiga isso? O ano que vem você quer ser uma pessoa mais centrada, mais livre, menos dominado pela sua vontade. Mas o que você tem feito para que isso aconteça? Não é? Então nós temos sonhos, mas não temos planejamento. Como é que uma pessoa pode querer uma coisa se não tem planejamento? Diga para o seu irmão, quando você quer sem planejamento, é puro desejo da carne. Entendeu? Então, quando você quer algo sem planejamento, é puro desejo. Não é uma coisa, não é um sonho, não é uma idealização. Então, o que nós precisamos entender é que tudo que você quer, você tem que ter um planejamento. Por exemplo, você quer que o seu casamento seja bom. Você quer que o seu relacionamento seja bom. Você tem que trabalhar para isso aí. Não adianta você querer algo e você não ter um planejamento para aquilo. Como é que você vai conseguir uma coisa sem planejamento? Então você percebe que os crentes, eles são muito assim, sabe, oba-oba. Eles não se planejam para aquilo que almejam. Então, se eu quero uma coisa, eu tenho que ter planejamento para aquilo. Como eu quero o meu ano de 2017? Eu quero assim, assim, assim. Então, eu tenho que me planejar para aquilo. Me planejar o ano todo. Agora, o que você precisa fazer? Um estudo sobre a sua vida. Analisar-se, mas não segundo a sua ótica. Não segundo os seus parâmetros, mas segundo os parâmetros da palavra do Senhor. O que a Bíblia diz isso? Então, vou me analisar nisso. O que a Bíblia diz? Vamos ver. Esse ano eu fui assim, não cresci espiritualmente, não cresci profissionalmente, não cresci emocionalmente. Por quê? Onde é que eu falei? O que é necessário para crescer emocionalmente? O que é necessário para crescer? O meu matrimônio não cresceu. Meu casamento continua a mesma. Meu casamento não ficou bom, ele continuou. Eu não mudei para com o meu cônjuge. Se nós estudássemos a nossa vida, nós estaríamos aplicados naquilo que é mais interessante para o Espírito Santo, a nossa vida. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Cuidando de nós, nos preparando, nos moldando, nos modificando, para que nós sejamos arrebatados ou possamos partir com Cristo. Mas se o Espírito Santo está interessado em nossas vidas, e nós estamos interessados no quê? No quê? Essa é a grande pergunta. Em viver. Só que não existe viver sem vida. Quando você não estuda a sua vida, quando você não aplica Deus na sua vida, quando você não busca Deus para a sua vida, você não vive, você sobrevive. Tá? A vida com abundância só existe se nós estamos no mesmo lugar, com a mesma função do Espírito Santo, o mesmo objetivo. O Espírito Santo tem uma função. E nós temos que ter também um objetivo, que é
cuidar de nós, estudar a nossa vida. Faça um estudo da sua vida, faça um estudo sobre você. Comece a se interessar por você. Por que suas fraquezas? Por quê? O que é? Você tem condições de estar nessa situação que você está? Se você tem que estar e não tem, o que você vai fazer? Você vai procurar o quê? Graça? Você vai procurar o quê? O que você vai procurar? Como que se tem mais graça? Como é que se consegue? Como é que... Então, os deterministas são aqueles que se fecharam. Isso eu estou falando de crente, tá? Se fecharam tanto para Deus quanto para o outro, e então a vida os condiciona. E os libertadores são aqueles que tudo o que acontece com eles são usados para quê? Para que eles sejam transformados. Diga glória a Deus. Tá. Liberdade é você ser responsável por você. Diga amém. Você só é livre quando você é responsável. A negação da autovisão leva a culpar o alheio. Então, quando você não tem uma ótica particular, eu disse a semana passada, por conta do fechamento, você sempre vai culpar o outro, você sempre vai se levantar contra o outro. Eu quero falar agora sobre 2 resultados do fechamento. São 4, mas eu vou falar sobre 2, tá? Eu quero falar sobre conformidade e obrigações. Tá? Então, esses 2 aqui são resultados de uma vida de fechamento. Pessoas que estão fechadas, que estão sofrendo de oclusão, desse fechamento, tanto para Deus, estão dentro da igreja, estão orando, estão falando com Deus, mas eles ainda não têm um tratamento específico para a alma, eles ainda não estão sendo curados, não estão sendo libertos, eles ainda não se conhecem, eles ainda não se entendem, eles ainda não conseguem relacionar com o próximo num âmbito médio, né? Não digo profundo, não são qualquer pessoa que consegue relacionar-se num âmbito profundo, mas pelo menos médio. Consegue dizer o que sente, dizer o que pensa, consegue dialogar sobre assuntos que não são só da superfície. O âmbito profundo, tá, eu tenho em Deus, você diz. Eu ainda não consigo conversar com as pessoas em âmbito profundo, eu só consigo em âmbito médio. Não tem problema, mas você tem se esforçado, você tem conversado. Então as pessoas que sofrem de oclusão, elas vão se tornar conformistas. O que significa a conformidade? Elas vão se adequando tanto com a vida que elas levam, tanto, que elas vão sendo aparentemente felizes. Elas se conformam com a vida que elas têm. Não existe vivacidade, não existe vigor, não existe alegria, não existe avidez, não existe busca, não existe essa fome pelo novo, não existe uma necessidade pelo sobrenatural. Então ela vai se tornando religiosa. Ela ora, ela canta, ela lê a Bíblia, ela estuda, ela faz tudo. Só que ela não é viva. Ela tem aquela vida dentro daquele parâmetro e pronto. Ela é conformista. Ela se conformou com tudo, com o que ela tem, do jeito que ela é. E você olha sempre, ela está sempre daquela mesma maneira. Não existe nada de novo, não existe nada de diferente, não existe nenhuma mudança, nenhum crescimento, nenhuma melhoria. Não existe. Por quê? Por causa do fechamento. Outra situação, eu falo assim, sobre as questões de funcionar nas tarefas. A vida delas são apenas obrigações. Tudo ela faz mecanicamente, por obrigação. Não existe alegria no trabalho, não existe alegria em nada, não existe vida em nada. Nada que ela faz está vivo. Tudo é função de tarefa, tudo é obrigação de tarefa. Se ela vive a obrigação de... Aí você está explicado o porquê que existe tanto crente com depressão. O porquê que existe tanto crente hoje em dia que está depressivo, que está deprimido, que tem uma depressão crônica, sem ápices, tá? Mas ele é uma pessoa triste, abatida, sem vida, sem brilho. Tudo é questão de obrigação. Aí os filhos crescem, aí existem motivações, né? As pessoas recebem combustão.
O trabalho é uma combustão, os filhos é uma combustão, uma construção da casa é uma combustão. Aí a construção acaba, os filhos crescem, aposenta, aí entra numa depressão crônica, porque as motivações acabaram, não é verdade? Então aí você observa o crente que ele vive num fechamento e ele está aqui dentro dessa conformidade. Eu posso apertar um pouquinho? Está dando para entender? Então tá. O que acontece com esse crente? Que ele tem esse fechamento e ele optou não, né? Ele vive na conformidade e nas obrigações. Ele cria uma imagem idealizada. O que é uma imagem idealizada? Ele olha para a vida dele e para ele, e ele idealiza aquilo que ele não é. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Eu não sei se você vai conseguir entender. Ele canta e acha que adora. Ele escuta a palavra e ele acha que ele tem a palavra. Ele ora e acha que tem comunhão com Deus. Ele frequenta a igreja e ele acha que ele é parte do corpo de Cristo. Ele prega e ele acha que é servo. Ele exerce funções na igreja e ele acha que ele é parte integrante do corpo de Cristo. Tudo isso por conta do fechamento. Qual é o contrário da imagem idealizada? Diga para o seu irmão que é âmago psíquico. O que é âmago psíquico? Âmago. A palavra âmago fala do quê? Interior. E psíquico? Psique, racional, pensamento. Isso bate tudo em torno daquilo que eu disse. Crente racional, crente emocional. O emocional, ele não raciocina, ele não pensa, ele simplesmente faz, por instinto. Tá. Vamos devagarinho. Existem duas maneiras de nós vivermos. Primeiro, o homem, que eu li no princípio para vocês, começou a se esconder. Um do outro, folhas. De Deus, ocultando-se. Oclusão, fechamento. Um para o outro, outro para Deus. O crente que vive esse fechamento, tá? Ele tem o quê? Com os acontecimentos da vida, ele se torna determinista. Ou seja, ele vai ser o que ele vive. Isso é determinista. A vida determina quem ele vai ser. Se o diabo quiser que ele seja amargurado, se o diabo quer que ele seja sozinho, se o diabo quer que ele seja triste, então o diabo vai trabalhando nas situações e ele vai se condicionando. Então a vida determina quem ele vai ser. Agora, ele vai ser condicionado. Agora, aquele que se abriu para Deus, que já tem um âmago psíquico, esse que já tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo move, o Espírito Santo ensina. Ele se abriu para Deus, ele se quebranta, ele chora a miséria, ele reconhece todas as suas feridas, ele está aprendendo a viver em si. O que importa é a construção do seu ser, o que importa é ele agradar a Deus. Não, a vida do lado de fora não é interessante. O que é interessante, a Bíblia diz assim, Jesus diz, né? Aquele que ama a vida vai perdê-la, né? O Senhor está dizendo, aquele que se envolve com tudo que acontece com ele, vai acabar perdendo. Mas aquele que odeia a vida, ou seja, ele não quer saber daqui de fora, vai ganhá-la aqui dentro, né? Que ele se importa aqui dentro. Então, o que significa a oclusão? A oclusão gera pessoas deterministas, onde a vida vai determinar o que ele vive. O contrário daquele que se abriu para Deus, que ele vai ser um libertador. Todas as coisas vão libertá-lo. A tristeza, a aflição, a dor vai libertá-lo. Dá para entender? Aí o que acontece com as pessoas que vivem a oclusão? Elas vão serem conformistas e viver por obrigações. Tudo é obrigado a fazer. Então ela se vê num condicionamento. Você olha ela, você não consegue defini-la muito bem, porque ela faz tudo mecanicamente. Você não vê muito tipo de reação. Aí o fechamento vai fazer com que ela se crie
uma imagem idealizada. Então, Cristo é uma imagem idealizada, Deus é uma imagem idealizada. Idealiza porque não se tem vida. Lembra que nós estamos num gráfico progressista. Vim dali, migrei para cá, já estou aqui. Então, tudo é idealizado. O casamento é idealizado, ela é idealizada. Tudo que ela pensa, ela idealiza. Então, ela olha aquilo. Por exemplo, dá uma olhada no ventilador. Só em uma hélice. Olha para cima. Só em uma hélice. As outras e o miolo você vê? Vê, mas como uma sombra, não é? Então, isso é uma imagem idealizada. Ela olha só para um foco. Só para algo. E ela idealiza tudo aquilo. Ela não enxerga o resto. Ela não vê. São apenas sombras. Suas mazelas são sombras. Suas feridas não são enxergadas. Seu eu não é visível. O que ela idealiza, Deus. Quem é Deus para mim? Deus é isso, ponto. E a palavra é isso, ponto. E ser crente é isso, ponto. E o casamento é isso, ponto. Então não existe um âmago do psique, um âmago psíquico, onde ela vai aprendendo com a vida, aprendendo com Deus, aprendendo com a palavra. Ela não vai mudando, ela não vai melhorando. Tudo se torna mecanicamente. E aí, ela vai o quê, pastor? Ela vai sofrer com as mazelas? Claro que vai. Mas a imagem idealizada dela vai combater a noção das feridas. Não, está tudo bem, eu sou crente. Não, Deus está comigo. Imagem idealizada. Então não tem vida, só se tem imagens idealizadas. É o que ela procura. Devagarinho você vai entendendo o que é imagem. Eu sei que você está doidinho para perguntar o que é imagem idealizada, só que nós vamos aprender agora, ponto por ponto, o que é uma imagem idealizada. Bom, o que é a substituição? Existe uma palavra muito interessante que se chama sucedâneo. Sucedâneo você chega no médico e fala, doutor, esse remédio aqui não tem mais na farmácia. Aí diz assim, esse aqui é sucedâneo. Aí você fala, chega lá na farmácia e diz assim, doutor, eu quero sucedâneo. O nome do... Não, sucedâneo é aquilo que dá para substituir. Então você fala assim, doutor, esse aqui não tem na farmácia. Aí ele fala, esse aqui dá para substituir esse, tá? Então a palavra sucedânea, ela encaixa muito bem aqui. Só que é uma tentativa. Jamais a imagem idealizada substitui da mesma maneira o âmago psíquico. Deu para entender? Jamais, tá? Então existem pessoas que vivem muito bem, entre aspas, com a imagem idealizada. Tudo está bem no superficial, só vive no superficial. Só que este âmago psíquico aqui, a pessoa luta, a pessoa sofre, a pessoa batalha, ela está em luta, ela está no oleiro, só que ela está viva. E aqui ela está morta. Aqui ela está viva. Ela tem batalha, ela vive, ela luta. Tudo que acontece com ela é um acontecimento para ela e para o Espírito Santo, para eles trabalharem, para eles viverem juntos. Agora, a maioria dos crentes hoje vive uma imagem idealizada. Eles idealizaram a vida deles, é o que dá para fazer. Sabe aquela situação? É o que dá para fazer, é isso que eu vou viver. Mas cadê a vida? Cadê a alegria? Cadê o vigor? Cadê o ânimo? Você olha para ele, ele está apático. Todo dia ele está quase com a mesma cara. Você olha no olho dele, não tem vida, não tem vivacidade, não tem vigor. Você olha para o sorriso dele é para o outro. Não é uma alegria que vem de dentro. Você sabe a diferença do que você vira uma alegria de dentro e você sorrir? E você sorrir porque o outro está sorrindo? Então, as imagens idealizadas, elas criam o quê? Uma pessoa que o outro quer ver, que o outro quer relacionar, que o outro pode amar. E não uma pessoa verdadeira, que você ama. Você se ama? Não estou falando de egocentrismo, estou falando de um amor limpo. Quem tem âmago psíquico se ama porque se conhece. Ele sabe quem é, sabe suas limitações, ele se enxerga, ele se coloca, ele sabe o lugar dele e ele trabalha. Agora, imagem idealizada, ele vive para quê? Vamos analisar? Então vamos lá. Âmago psíquico versus imagem idealizada. Gênesis 3, 11 e 12. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? Aí ele responde, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Espera aí um pouquinho. A mulher que até um pouquinho antes amava de paixão,
Amava de paixão. Fez aquilo que ela havia feito. Ouviu-a, comeu junto com ela do fruto. Agora está jogando ela no fogo? Hã? Peraí, não dá para entender. Hã? Peraí, Eva não obrigou Adão a comer. Ele comeu porque ele quis. Que ele quis compartilhar daquilo com ela. Só que agora ele estava jogando ela no fogo. Fui ela quem me deu? Peraí, uma coisa aí não está batendo com a outra, né? Vamos continuar. Qual é o objetivo da imagem idealizada? Primeiro, qual que é? Evitar conflitos. Oh, meu Deus, como esses crentes evitam conflitos. Diga assim para o seu irmão, o seu Deus é chamado Senhor dos Exércitos. Tem que ter conflito. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas? Que existe uma luta dentro da gente. O espírito contra a carne. Tem que ter conflito, tem que ter atrito, tem que ter conversa, tem que ter acerto. Hoje em dia as pessoas não podem conversar quando tem uma opinião contrária que dá briga. Um não pode respeitar o outro, um não pode considerar a opinião do outro, um não pode ceder a verdade, aquilo que o outro está dizendo. Você percebeu que as pessoas não se conflitam mais porque elas saem na briga, saem no braço? Nós não somos mais civilizados, irmãos? Não existe mais civilização em nós? Não se podem mais dizer verdades, não se pode mais ouvir verdades. As pessoas, se você fala uma verdade para ela, ela fica ofendidíssima com você. Por quê? Por quê? Porque ela vive uma imagem idealizada de si. E aí você fala uma verdade para ela, ela fica ofendidíssima. Mas se é uma verdade, qual é o problema? Agora, a pessoa que ela vive no âmago psíquico, ela tem um racional dentro dela. Ela tem uma busca pela verdade, uma busca pelo conhecimento. Ela não tem problema que você diga verdades para ela. Ela está no objetivo de aprender. Ela ligou o botão lá, ó, aprender, é ensinável. Acabou, ela quer aprender, ela quer aprender, ela quer aprender. Então, evitar conflitos é o primeiro ato de alguém que tem imagem idealizada. Ele evita diálogo, ele evita falar de assuntos. Esse assunto é muito delicado. É esse que tem que ser conversado, é esse que tem que ser dito. É ou não é? Por que o ser humano evita conflito? Você viu o que Adão fez? Vê se Adão disse, Senhor, eu comi. Senhor, me ajuda. Vê o que é que aconteceu comigo, vê o que é que o Senhor... O que ele fez? Passou a bola para Eva. Ele não assumiu uma responsabilidade para resolver agora o problema dele. Ele não tinha esse âmago psíquico, tá? Não tinha, por quê? Somente Cristo pode dar isso aqui para mim e para você. Somente a ação do Espírito Santo de Deus. Ali ele estava em condenação do pecado ainda, de uma maneira muito recente, muito fresca, sem aprender nada. Então a questão é, deixa eu falar uma coisa para você. Por que evitar conflitos? Por que responsabilizar o outro? Por quê? Qual é a razão de evitar conflitos? Para quê? O que eu faço quando eu evito conflitos? Eu entro o quê? Cadê? Condicionamento. Eu me condiciono. Isaías 51. Vocês abaixaram as costas para que os viajantes passassem por cima de vocês. O que é o condicionamento? Condicionamento você simplesmente aceita. Peraí, por que eu não consigo perdoar? Não, peraí, agora, tá. Por que eu não consigo ficar sem isso? Por quê? Conflito. Nosso Deus é um Deus que quer que nós nos posicionemos contra a carne, o eu, a vontade. Olha o que Gálatas diz, que o Espírito Santo está dentro de nós, combatendo a nossa carne. E nós temos que estar juntos. Jesus fala do quê? De guerra. Jesus fala do quê? De revolução. Você olha para um crente. E aí, irmão? Tudo na paz. Nunca tive tão tranquilo na minha vida. Então você está mal, hein?
Você está mal. Você não está tendo luta, você não está tendo batalha dentro de você. Você não está em guerra contra a sua vontade. Você não está se policiando, se vigiando. Você não está se moldando. O crente acha que a paz é a conformidade. O crente acha que a paz é o condicionamento. Ele não se converte, ele se condiciona ao evangelho. Ele canta igual crente, ele fala igual crente, ele ora igual crente, ele trabalha igual crente, ele se condiciona à religião. É isso que ele faz. Agora, ele tem que ter um âmago psíquico. Ele tem que ser racional. Ele tem que ser consciente do que existe dentro dele. Ele tem que partir para uma batalha, para uma guerra interior. Se você olha Paulo estava diretamente em batalha contra si mesmo. Romanos 7 ali, ele fala sobre a luta dele. Ele estava falando sobre a guerra dele. O que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do poder, desse poder? Por quê? Porque ele tinha consciência dessa guerra. Ele dizia, eu esmurro. Eu trago no meu corpo, quer dizer, você vê nas expressões de Paulo alguém que diariamente lutava dentro de si. Para quê? Para se tornar alguém melhor. Para se tornar alguém parecido com Cristo. Agora, vê se esse é nosso objetivo, o nosso ideal. O nosso ideal qual é? Vamos dizer assim, generalizando. Estarmos bem do lado de fora. O quê? Conformidade. Os outros têm que ver que eu tenho dinheiro, os outros têm que ver que a minha família está bem, mesmo que o meu casamento seja uma droga. Os outros precisam ver que o meu casamento está bem. Os outros precisam me ver sorrindo. A pessoa não pode me ver chorando. Por que não pode te ver chorando? Qual o problema? O que ela vai pensar? O problema é dela o que ela vai pensar. Quantos anos você tem? Passou dos 30? Tá. Então está na hora de você parar com esse negócio de ficar pensando o que os outros estão pensando. Está na hora de você começar a pensar. Até os 30 a gente releva muita coisa, não é verdade? Toda a abdução da mocidade, e faz, e põe um batom porque o outro vai ver, e põe uma roupa porque a outra vai ver, e assim vai. Passou dos 30, você tem que começar a ter cérebro. Você tem que começar a pensar. Chega de pensar o que o outro vai pensar. Eu fico, assim, impressionada com o crente. Ele faz para o outro ver. Pelo amor de Deus, irmãos. Com coisas que você tivesse reencarnação. Pudesse viver 3, 4 vezes. Você tem uma vida só. Você vai ter que dar conta de tudo diante de Deus. Então você precisa ter um âmago psíquico. Você tem que ser racional. Você tem que ter lá dentro de você raciocínio. Lá no seu mais íntimo, mais interior, onde a espada do Espírito penetra. Na divisão da alma e do Espírito, junta, medula. Ali, você tem que ter um âmago psíquico. Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Agora, por que evitar conflitos? Por que evitar conflitos? Qual é essa necessidade que nós temos de aparência, pelo amor de Deus? Qual é essa necessidade que nós temos de condicionarmos? Como é que vai seu casamento? Está uma bênção. Não é assim? Aí você vê uma esposa escrava, um marido condicionado infeliz, porque a mulher não tem um âmago psíquico, então não o faz crescer, né? Não o faz melhorar. Porque o conflito, o que ele faz? O que faz o atrito? O que faz a pérola? A pérola é um grão de areia que entra dentro da ostra. E ela vai ali dentro, aquela situação áspera, e ela vai atritando, e vai gerando a pérola, por meio do atrito. Então a questão é o seguinte: por que evitar conflitos? Eu não falo de briga, tá? Os briguentos já falam, é isso aí comigo mesmo, pastor. Eu falo de conflitos. Não evite conflitos, não evite diálogos, não evite conversas verdadeiras. Diga o que tem que ser dito, quantas vezes for necessário. Não finja que existe algo. Tem muito crente na igreja mentiroso, sem proferir uma mentira da boca. Ele finge um casamento que não existe. Ele sorri quando está tudo ruim. Ele finge coisas que não existem. Ele é mentiroso. Mentiroso, por quê? Porque ele simplesmente se condicionou. Ele se condiciona e ele virou um conformista. Tudo vive por obrigação.
Então ele tem uma imagem idealizada do casamento. Eu tenho que ser feliz. Então ele se condiciona, tá? Ele se adequa àquela situação, mesmo que for escravidão, porque aquilo para ele é felicidade. Ele é um baita mentiroso, não é verdade? Hã? Um baita mentiroso. Evitar conflitos, tá? Você evita conflitos? Hã? Quando é que você evita conflitos? Quando você tem uma imagem idealizada. Ou seja, você criou uma mentira. Mentiras criadas por nós são mantidas por nós. Então, imagem idealizada, você criou uma mentira e você vai ter que sustentá-la. De que maneira? Com o condicionamento, com a conformidade, com as obrigações. Tá. Depois guarde pergunta e você pode perguntar. Evitar conflitos. Evita conflitos em geral. Conflitos gera crescimento. Diga para o seu irmão, conflito gera crescimento. E o crescimento gera a habilidade. Conflito gera crescimento, crescimento gera habilidade, habilidade gera situação saudável nos relacionamentos. Agora, se eu não tenho conflitos, se eu não tenho atritos, eu não terei crescimento. Ah, pastora, mas a palavra do Senhor diz assim que eu tenho que virar a face. A palavra do Senhor diz que eu tenho que andar a segunda milha. O que acontece com as heresias? As heresias são textos bíblicos usados em lugares errados. Tá? Então, o que você precisa entender é que você tem que ser verdadeiro em todo o tempo. E você tem que aprender a aplicar a palavra de Deus. O que é andar uma milha? É você continuar nos conflitos. A segunda milha. Você continua nos conflitos. Você continua batendo na tecla. Você continua. Você vai. Você tem essa flexibilidade para continuar. Não, eu vou continuar até ter mudança. Eu creio na mudança. Eu estou andando a segunda milha. Eu não desisto. Eu vou lutar. Eu vou batalhar. Eu vou enfrentar. Eu vou confrontar. Hã? Diga para o seu irmão, cordeiro ou leão? Tem gente que é leão diante de Deus e cordeiro para o diabo, né? Ele é totalmente condicionado às mazelas, condicionado às situações da vida. Agora, diante de Deus, ele é um leão, né? Hã? Exigente, revoltado. Vamos lá. É que eu gostaria de fazer pergunta, mas agora não dá, tá? Evitar conflitos. Eu vejo vocês querendo perguntar, mas tudo bem, depois pergunto. Evitar conflitos, crescimento e habilidade. Vamos para o segundo, vamos lá. O crescimento, ele gera o quê? Ele gera uma presença da flexibilidade em lidar com o outro. Então você se torna flexível em lidar. Por quê? Porque os conflitos fazem isso. Eles causam este exercício de lidar. Por que existem brigas determinantes, brigas assim que separam pessoas? Por quê? Porque não existiam os conflitos saudáveis presentes, né? As cobranças, os diálogos, e dizer as verdades, e conversar e tal. Vamos lá. A imagem idealizada, ela é baseada no que se deseja ser idealizado. Qualidades que não se possui e não é concreto. Então, vou resumir isso. Estou falando de imagem idealizada. O que se quer à custa do engano. Então, eu traduzo o que eu escrevi ali para você entender aqui. O que se quer à custa do engano? Baseado no que se deseja. A idealização é você cria qualidades que você não possui concretamente. Aí é engraçado, né? O mentiroso, ele é igual o peixe, ele é pego pela boca. Então ele não trata da solidão aqui dentro. A solidão dele, vamos falar da solidão. A solidão dele é a falta do quê? De Deus. Tá? Aí o que acontece? Aí ele se casa, ele tem filhos, só que ele continua sozinho.
Ele vive por muito tempo por motivações, conformidade e obrigação. Mas as pessoas vão embora. E aí o que? Ele cai de novo aonde? Ele cai de novo no mesma ferida, no mesmo problema dele. Aí o que acontece? Aí ele vai criar, à custa do engano, uma companhia, uma situação presente. O peixe não morre pela boca? Ele morre pela boca. Ele cria para ele uma situação ilusória à custa do engano. E aqui ele vai ter que pagar o ônus dele, hein? Ele vai ter que fazer o pagamento dele. Ele vai ter que se condicionar. Cadê o condicionamento aqui? Ele vai ter que se condicionar, ele vai ter que se conformar, ele vai ter deveres, escravidão, e assim vai. Por quê? Porque o que ele quer, o que se quer à custa do engano. É isso que ele faz, e assim com tudo. Deu para você entender? Então a questão não é uma imagem idealizada, é um âmago psíquico. Não adianta você querer idealizar uma vida. À custa do quê? De uma imagem. O que é uma imagem? Pega um espelho. Está refletindo tudo. Põe a mão para você ver se aquilo é real. É só uma imagem. Não é real. Então você cria uma vida cristã, onde você, eu canto, eu prego, eu que mais? Eu sou louvorista, eu que mais? Imagem idealizada. Agora, a questão é que nós precisamos entender, temos que ter um âmago psíquico para trabalharmos com a vida por meio libertador, para que estejamos abertos, tanto para o outro quanto para Deus. Vivermos uma vida de qualidade e de verdade. Diga amém. Então tá. Então vamos só dar uma pequena recapitulada para eu não pegar muito pesado. Gera conformidade e obrigações, isso tudo leva a uma imagem idealizada, onde eu preciso dar uma satisfação para mim mesmo, que eu sou vencedor. Qual é o problema de eu dizer eu fracassei? Qual o problema de eu dizer eu escolhi errado? Qual o problema? Qual o problema de eu enxergar que eu fali? Qual o problema de eu enxergar, na altura do campeonato, seja ela qual for, que eu fiz tudo errado? A verdade é a única coisa que eu tenho na minha vida. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, por que você vai idealizar uma situação enganosa e mentirosa à custa do quê? À custa de um pagamento altíssimo que você tem que pagar a sua alma. Não crie uma imagem idealizada. Tem crente que ele criou de si mesmo uma imagem idealizada, à custa do engano e de uma mentira. Às vezes você olha para um crente e você fala, gente, esse irmão é um santo, esse irmão é uma pessoa tão sóbria, tão humilde, tudo imagem idealizada. Quando você vai ver na vida dela, arrogante, soberbo, pecador de carteirinha, para que essa imagem idealizada? Para que essa aparência toda? Se a verdade é a nossa raiz, é a nossa identidade. Vamos lá, continuando. Isso acontece inconsciente. Diga para o seu irmão, é inconsciente. Mas não deixa de ser evidente. É inconsciente, isso aqui a pessoa faz inconsciente, tá? Mas não deixa de ser real. Você chega para o juiz e você fala assim, eu estava alcoolizado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Ele diz, mas você fez do mesmo jeito. É ou não é? Existe alguma diminuição de pena? Porque existia algum entorpecente? Nenhum. É inconsciente, mas é real. Não importa, vai ter consequência da mesma maneira. Não importa se é inconsciente, o que importa é que é real. Se você criou uma imagem idealizada da sua vida e você vê que foi inconsciente, tá? Você entrou na igreja, ao invés de ir, o pastor não pregou, você não leu a Bíblia, e foi indo, a hora que você se deu conta, você criou uma vida que é tudo mentira. Você não é santo coisa nenhuma, você não é curado coisa nenhuma, você não tem uma comunhão coisa nenhuma com Deus. Pastora, como é que eu descubro que a minha vida é uma mentira? Eu gosto disso. Na vida. Quando você passa por tribulações, por provações, por tentações, você descobre se é verdadeiro ou se é uma imagem idealizada.
Se a sua fé é verdadeira, veio da palavra, ou se é uma sistematização positivista que a sua própria alma criou. É fé? Então vai aguentar, tranquilamente. Vai levantar, vai continuar, vai crer, vai confiar. Não é fé? Vai ficar revoltado, não vai entender nada das coisas espirituais e vai ficar sempre de uma situação paralela. Tá? Então a própria vida, o Senhor diz uma coisa tão interessante, né? Eu te levei para o deserto, ali falei ao seu coração. Então, o deserto, os vales, eles são bem providenciais para nos mostrar. Peraí, gente, eu vou na igreja, eu sou crente, eu prego, e eu cobicei, e eu quis, e eu paquerei, e eu pensei em desistir, e eu xinguei. Peraí. Ah, mas é porque eu estava numa situação muito difícil, e aí quando eu estava numa situação foi um lapso. Não, aquilo é o que você é. Não é um lapso, é o que você é. É essa necessidade das pessoas idealizarem a si mesmas. Você não é o que você pensa que você é o que você é. Olha que coisa profunda. Hã? Você não é o que você pensa que você é o que você é. Você é o que você vive, você é o que você frutifica. Hã? Às vezes você pensa que é sóbrio, você pensa que você não é. E aí, qual é o problema? Você não é. Agora, precisa mentir para os outros que você é? Você não é. Apareceu uma imagem de santão. Você tem que ser o que você é em todo lugar. Hã? Todo lugar você é o que você é. Tem gente que... A Bíblia diz que até o tolo, quando fecha a boca, passa por sábio, né? Tem gente que você olha nele, ele assim... Aquele olhar compenetrante, né? Aquela situação. Você fala, gente... Gente o quê? Ele pode ser um tolo de boca fechada. Ele pode ser um desequilibrado com um olhar penetrante. Você não sabe fazer um olhar penetrante? Hã? É ou não é? E aí? Hã? Agora, ele idealiza uma imagem e você, patão, cai nela. O que Jesus diz? Pelos frutos conhecereis. Só que você acredita no quê? Você acredita no que as pessoas dizem, você acredita no que elas mostram, você tem que viver com elas, prová-las. O que Jesus diz sobre o fruto? Provar, ver que sabor tem, que consistência tem, provar. Aí você conhece, do contrário você não conhece. É isso que nós temos que entender. Então tá, primeiro, o que é imagem idealizada? Por quê? Porque evita conflito, primeiro. Segundo, quer alguma coisa à custa do engano. Terceiro, é inconsciente, mas é real, não importa. Isso é verdade. Procura convencer-se a si mesmo de quem é. Um autoconvencimento. Procura convencer a si mesmo de quem é. Meu casamento é bom. Por que meu casamento é bom? Estou casado já há tantos anos, meu casamento é bom. É bom ou é uma droga? Hein? Convence a si mesmo. Quem é o convencedor? É aquele que convence, a Bíblia diz. Convence a si mesmo. Não é o Espírito Santo? Então, se você convence a si mesmo, você está tomando o papel dele, tá? E você está se convencendo de uma mentira. Você convence a si mesmo do quê? Você convence a si mesmo que você é feliz. Pergunta para o seu irmão, por que você acha que é crente? Será que você convenceu a você mesmo que você é crente? Tem muito crente que convenceu a si mesmo. Eu sou crente porque eu vou na igreja, eu sou crente porque eu recebi um dom, eu sou crente porque eu canto, eu sou crente porque eu prego, eu sou crente porque eu oro pelas pessoas, eu sou crente porque eu evangelizo. É isso que Jesus diz. Jesus vai dizer para algumas pessoas na eternidade assim, eu não te conheço, mas Senhor, eu trabalhei, eu expulsei demônio, eu preguei, eu cantei, eu fui diácono, eu não te conheço.
Será que você tem convencido a si mesmo que você é santo? Convencido a si mesmo que você está bem, está curado, que tua vida está boa? Por quê? Por causa de uma imagem idealizada. Isso é muito superficial para o meu gosto, sabia? Fala para o seu irmão, eu sou gente. Eu sou gente, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso do evangelho, eu preciso melhorar, eu preciso dessa metamorfose cristã, essa transformação cristã. Eu não estou bem, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Quando é que você olha e diz, eu sou crente de verdade? Quando você tem um âmago psíquico e você tem essa consciência, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso transformar minha vida, eu preciso mudar nisso, nisso, nisso. Quando você não é conformista, quando você não vive por obrigação, faz tudo mecanicamente. Liga o botão lá, o piloto automático, levanta a mão, abaixa a mão, canta, prega, é diácono, tudo no piloto automático, tudo no piloto. Que é isso? Não existe vida, não existe brilho, não existe alegria, não existe erro, não existe conserto, não existe perdão, não existe acerto, não existe nada. Não existe reconhecimento. Tem gente que vem para a igreja com uma imagem idealizada. A palavra bate e volta, bate e volta, bate e volta. Por quê? Por causa da imagem idealizada. Ele já sabe quem é. E esse saber não é um saber de conhecimento. Ele já definiu quem é e que não precisa de mudança. Então a palavra bate e volta, ele rejeita a palavra. Por quê? Porque ele tem uma imagem idealizada de si mesmo. Você convence a si mesmo de quem é e que está tudo bem para você, e você entra da igreja e sai da igreja do mesmo tempo, do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, não tem mudança. E as pessoas olham para você e não tem mudança mesmo, não tem vida. Um bando de robô, né? Tudo mecânico, tudo mecânico. Isso é muito chato, não é verdade? O que é gostoso ser gente? Ser humano. Ser verdadeiro, ter conflitos, dizer, falar, errar, acertar, consertar. Isso é ser humano. Qual o problema com isso? Tem algum problema com isso? Você precisa passar, viver, fazer de conta? Não. Você precisa ser condicionado a um louco ou uma louca? Não. Você tem que fazer conflitos. Deixa, daqui a pouco eu já vou às perguntas, tá? Convence a si mesmo. Isso o que provoca? Isso provoca uma ausência de atitudes para consigo. Eu não vou pôr o quinto, não. Eu vou pôr o efeito, tá? Quando você convence a si mesmo, você sofre de uma falta de atitude para consigo. Pastor, a gente poderia chamar isso de fariseu ou farisaísmo? Isso. Existe muito farisaísmo dentro da igreja. Falta de atitude para consigo. Agora, a nossa igreja, que é uma igreja que ela é conduzida a uma verdade, a rudez, já existe farisaísmo, já existe faz de conta. Agora, você imagina nessas igrejas que não se procuram. Você não procura, você não acha, não é? Quando você convence a si mesmo de que você vai ter uma ausência de atitude para consigo. Que ausência de atitude? Ausência salutar, ausência de mudança. Você vai mutilar qualquer reação favorável, qualquer reação positiva com respeito a si mesmo. Então você não vai ter atitude, você não vai ter reação. E quando você for corrigido? O que você vai fazer na imagem idealizada? Mas o outro que fez, os outros. Risoto? Não, os outros. Foi o outro que fez. Qualquer um faria isso no meu lugar. Aí vem as desculpas. Não vem a responsabilidade, vem as desculpas. E quando você cai no erro, você diz, foi o outro, é o outro, tudo é o outro. Não existe atitude salutar, saudável, tudo aqui é muito insalubre, tudo aqui é enfermo, tudo aqui é doente, tudo aqui é ruim. Tá? Daqui a pouco vai perguntar, tá doidinho para perguntar. Bom, isso afeta as atitudes para consigo. Aí o que acontece? Aí você fica despojado de recursos interiores. Falido, olha para o teu irmão e fala falido.
despojado de recursos interiores. Eu vejo o caso de Esaú, né? Eu vejo o caso de Caim. Você fica despojado de recursos interiores. Quais são os recursos interiores que nós temos que ter? Correção, por meio do espírito e da consciência. Eu errei. Eu errei. Eu preciso me consertar. Segundo, ânimo. Você poderia colocar na ordem que você quisesse. Força, graça, vida, alegria. Ser uma pessoa de determinação, ser uma pessoa perseverante. Você começa a ficar despojado de recursos interiores. Você não tem recurso. Aí você tem que ficar olhando para o céu. Peraí, mas você não tem recurso? Toda a sua jornada cristã não deu para você armazenar a sua fé. O que Paulo diz no final da jornada? Tinha tanto que guardou. Acabei a carreira, guardei a fé. Hã? Quer dizer, você tem que ter depósito interior. Você tem que ter depósito, você tem que ter recurso. Só que você vai ter recurso só se você tiver o quê? Um âmago psíquico. Se você trabalha com você mesmo, sua luta não é com o outro, sua luta é com você. Sua batalha é com você mesmo, em se mudar, em se melhorar. Os seus olhos estão voltados, lembra que nós falamos semana passada de autovisão? Sua visão está voltada para si. Você não gasta vocábulo para falar do outro, você fala com Deus sobre você. Então você tem o quê? Um âmago psíquico. Você não se convence a si mesmo, você é convencido pelo Espírito. Você tem atitudes corretas de correção, de exame, de examinar. E você tem recursos dentro de você para se ajudar. Por que tem gente que vive precisando dos outros para levantar ele? Vamos analisar. Ele é recém-convertido? Tá, é totalmente dentro da normalidade. Todo recém-convertido precisa. Mas ele já tem até esporão. Já está sendo até arrebatado. Você percebe ele que ele já está desaparecendo. De baixo para cima. Está desaparecendo, está sendo arrebatado já. Só que ele precisa de uma ligação. Ele precisa que alguém olhe para ele e diga assim, o Senhor é contigo. Eu estou há 20 anos na igreja, não sei que Deus é comigo. Então, se eu não sei, preciso que alguém me diga, eu tenho uma imagem idealizada. Eu tenho uma imagem idealizada da vida. Eu vejo que Deus é um Deus que Ele tem que usar alguém para falar comigo, para que eu possa ouvir. Eu não tenho âmago psíquico, eu não tenho o Espírito Santo. Semana que vem eu vou explicar para você como é que se forma o âmago psíquico. Nós estamos falando de imagem idealizada. Semana que vem eu vou falar do âmago psíquico. Agora, eu não tenho Deus comigo para falar comigo. Eu preciso que alguém confirme. Eu preciso que alguém entenda. Não. Paulo diz uma coisa muito interessante aos Coríntios. Ele diz assim, o homem espiritual discerne bem tudo. O natural não discerne nada. Ele é natural. Ele é só humano. Ele criou uma imagem idealizada. Ele não discerne o que é uma batalha espiritual. Ele não discerne o que é uma guerra. Ele não discerne o que é um perigo. Ele não discerne nada. Para ele tudo é o mesmo bolo. Ele não sabe nada de nada. E aí tudo é loucura. Aquilo que as pessoas fazem é loucura. Lembra da mulher quando chega com o vaso e quebra? Os discípulos olharam, a maioria deles, disseram, para que esse desperdício? Por quê? Aí é uma outra história, né? Eles estavam diante de Jesus, não estava numa dimensão de arrependimento, de perdão, de contrição, e aí deu o que deu. Aí o que acontece? Você é despojado de recursos interiores. Você não tem recurso para se posicionar. Você não tem recurso para dizer, não, eu não posso fazer isso. Estou doidinho para falar isso, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não posso. Recursos interiores. Deu para entender? Então, se você convence a si mesmo de que está certo, de que você está correto, mas eu estou fazendo para o meu bem. O que é seu bem? Seu bem é o conforto? Seu bem é essa paz a qualquer custo? Evitar conflito. Tem gente que vive fugindo de conflito. Vou sair desse casamento para não brigar. Vou sair dessa igreja porque eu estou sendo rejeitado. Não evite conflito. Não evite conflitos.
Eu vou dizer para você a única maneira, único diante de Deus, a Bíblia diz assim, que você precisa deixar uma congregação é quando a palavra de Deus ela não está sendo suficiente para te libertar, para te curar, para te transformar. Quando você vê pecados, quando você vê erros, como diz em Hebreus, em Pedro, de exacerbação de autoridade. Quando você vê esse tipo, aí não. Mas do contrário, você precisa ter conflitos com os seus irmãos saudáveis, de uma maneira saudável. Você precisa ter conflito. Você não pode querer à custa do engano, mas à custa da verdade. Você precisa entender que isso tudo é inconsciente, mas é verdadeiro. Não importa. E não convença a si mesmo. Você já convenceu a si mesmo? Uma vez eu convenci a mim mesmo que eu era uma boa mãe. Nós somos assim, né? Eu sou a melhor mãe. Não é verdade? E quando eu descobri que eu não era tão boa quanto eu achava? Fazer o quê? Põe a viola no saco, meu irmão. Eu não é? Hã? Qual o problema? Hã? Você convence a si mesmo. Agora, pelo amor de Deus, viver de mentira, né? Só porque você fez o melhor, o que você fez de melhor é o melhor para o outro. Hã? Precisa ver se é o que o outro precisava, o que o outro queria, não é verdade? Hã? Você convence a si mesmo que você é o melhor cônjuge. Mas será que essa é a opinião do outro também? Está com seu marido do lado? Ou esposa? Hã? Hã? Será que você é o melhor? Ele ou ela tem aqui, ó, nos dedos das mãos. Não é o melhor, não. Tem que mudar nisso. O dedão do pé e tudo, né? É ou não é? Então, você vai ter falta de mudança, falta de atitude, vai ficar da mesma maneira, vai ser despojado de recurso interior. Vamos lá, mais um ponto. Vamos lá. Agora isso aqui é complicado. Isso aqui é uma abdução tremenda. Vê-se forçado, isso aqui é tudo continuação de convencimento a si mesmo. Vê-se forçado a criar um ambiente bom, agradável e acreditar que é. Queria que você lesse isso aí. Vê-se forçado a criar um ambiente bom, agradável e acreditar que é. Criando emoções e sensações. Começa a se criar um ambiente de emoção e sensação. Começa a se ser viciado em emoções. Deixa eu ler, porque a minha letra, igual o pastor disse, que precisa de discernimento para discernir. Tá. Tudo isso aqui é no convencimento de si mesmo. Falta de atitude para consigo, despojamento de recursos interiores, forçado a criar um ambiente bom, tem que estar sempre bem, tudo sorrindo, todo mundo em paz, agradável, e acredita que é. Acredita que aquilo é verdade. Ver-se criando emoções e sensações, escravo de emoções, escravo de sensações, dependente do que o outro está sentindo, do que o outro está pensando, do que... Deixa eu ver o que eu estou... Você viu que esse filminho assim, para ver que lado que o vento está? Não é verdade? Deixa eu ver que lado que o vento está, não é verdade? Deixa eu ver como é que está o ambiente. Deixa eu ver se está tudo bem. Ai, não tem atrito, não tem conflito. Ai, que paz. A custa do quê? De um monte de mentira? Aí o que acontece aqui? Aumento do artificial.
Sabor de morango artificialmente. Hã? Aquele monte de química, aí você está lá, né? Sabor, gosto de morango. Parece sorvete de morango, né? Artificialmente produzido. Você está lá tomando um monte de química, sabor de morango. Sabor de paz, sabor de bem-estar, sabor de alegria, sabor artificialmente, um aumento do artificial. Um bando de mentira. Por quê? Eu cheguei no culto hoje, eu gosto dessa canção, sensação. Olha como essa canção, ela me faz bem. Procura só do bem-estar, tá? Toda pessoa viciada em imagem idealizada busca o bem-estar. Essa canção me faz me sentir tão bem, olha, estou tão aliviado, olha que alívio, olha que alívio. Culto é para alívio? Culto não é para alívio, culto é conflito, é atrito. É Deus falando com você, te corrigindo, é te exortando, é te disciplinando, é acertando os ponteiros, podando. Jesus diz sobre a poda, a minha palavra ela poda. Você já viu um ramo podado, como é que ele fica? Murchinho, 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 não fica? Às vezes o pastor pega para podar lá umas árvores lá, né? Poda, só misericórdia. Aí fica murchinho, 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 murchinho. Por quê? Porque é assim. Aí vem no culto para se sentir bem. Vem no culto, parece uma reunião de colegada. Tem gente que vem no culto para reunir com os colegadas. Porque nem amigo não é, porque amigo é aquele que tem âmago psíquico. Você só tem um amigo se ele tem âmago psíquico. Aí você fala para o teu irmão, você está no corgo. Só é amigo quem tem âmago psíquico. Quem consegue enxergar a sua verdade, enxerga a sua também. E ele vai falar com você sobre a sua verdade. Confusão aqui, irmãos? Não, confusão não, está tudo entendidinho, não é verdade? Cria-se um aumento do artificial. Aí vai se vivendo na superfície, vai se vivendo na superfície, da superfície. Aí vem na igreja, está tudo bem. Aí tem os problemas diários, mas também está tudo bem. Não se usa para poder libertar, né? Não se usa para crescimento, não só se condiciona. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Jesus disse que eu passaria por aflição, não é verdade? Né? Então, estou aí na aflição, é assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Tudo por quê? Porque foge, primeiro, evita conflito interior, evita conflito com o próximo, não tem crescimento. Vou parar por aqui para que nós possamos dar tempo para que você pergunte. Então, deixa eu anotar aqui onde eu parei. Vê-se forçado a aumentar o artificial para viver as emoções. Uma coisa muito interessante, só para eu terminar aqui, esse aumento do artificial gera-se um comportamento aprovado para si mesmo, sabia? A pessoa que ela tem imagem idealizada, ela gera um comportamento aprovado segundo os princípios bons dela. Mas não é verdadeiro, é falso. Você já viu uma coisa que parecia verdadeira, mas olha, você põe a mão, não é de plástico. Então, aqui ela cria idoneidade, ela cria determinação, ela cria força, ela cria valores. Tudo baseado numa imagem idealizada. Tudo baseado numa mentira, não foi construído. Mas porque ela fez baseado no princípio bom. É uma pessoa boa, é um crente bom. Mas não trabalhou para poder conquistar. Só se trabalha por meio de conflito. Se não tiver conflito, não tem crescimento. Mas quando ela chega aqui, ela já aumenta o artificial. Já cria sensações, já cria emoções, já cria sensações de poder, sensações de fé. Não, eu creio. Está lá morrendo, não está lá aguentando mais. Mas ela está lá suportando. Como é que você está? Estou na fé, estou suportando. Mas por quê? Porque já acostumou tanto com o condicionamento. Cadê o condicionamento? Acostumou tanto com o condicionamento, sofrer, ser pisado, que dá a impressão que ela está suportando mais nada. Ela está escrava da situação. Não tem atitude, não tem reação, não tem fé, não tem o diabo. Chega para lá, dá espaço. Deu para entender?